Saudações, família cósmica, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje eu quero trazer para vocês um vídeo para pensar, que na verdade é uma história. E é interessante porque vocês podem analisar e entender um pouquinho mais até sobre a vida de vocês, entender um pouquinho mais sobre as conexões que o universo traz para a gente, sobre os propósitos e a nossa caminhada. Eu vou chamar de A História o vídeo de hoje. República Federativa do Brasil. A história começa há muito tempo atrás, só que vamos começar a contar ela a partir de 1960. Essa história vem de muito tempo atrás, já tem sua continuidade a partir do ano de 1960, onde vinha ao mundo uma criança, fruto do amor de um casal, de uma mulher com ascendentes italianos e poloneses, de um homem com descendência espanhola e gaúcha, uma mistura um tanto quanto inusitada, mas que trouxe a vida a esta criança que em 1960 viria a integrar uma família de 18 filhos, uma família grande e numerosa, mas que existia muito amor, muita compreensão, muita luta, muita batalha. Mas claro que o amor sempre era presente. Essa criança foi crescendo, se desenvolvendo, tendo muitos aprendizados de vida. E com o passar dos anos, essa criança se tornou um jovem rapaz, encontrou sua amada e novamente continuaram o ciclo de desenvolver sua prole. O ano era 1983, e o fruto dessa relação, essa relação de carinho e amor e afeto entre um e outro, novamente perpetuava o ciclo de mais uma criança, novamente mais um menino. E o ciclo continuava desta forma. Este menino também teve sua fase de criança, aprendizados, tombos, quedas, como toda criança que a gente conhece e que a gente sabe nas histórias e filmes. Essa criança que era destinada a ser uma criança totalmente diferente, pois era o primogênito desse casal. Gostaria de dar tudo de bom e de melhor para essa criança, devido aos ensinamentos que tiveram seus pais. E assim foi. Essa criança foi desenvolvendo, foi tendo tudo o que era necessário ter, os aprendizados, mas ainda assim a vida era de luta, de batalha, e todos continuavam desenvolvendo. Filho, pais, avós, bisavós, família numerosa, tios, quanta gente que faz parte já dessa história, e nós estamos só no início. Mas voltamos a essa criança, a última criança que teve seus tombos e suas quedas e foi desenvolvendo. É lógico que essa criança ela cresceria, ela teria cada vez mais experiências, mais aprendizados, e assim também não foi diferente na sua evolução humana. Ainda quando criança, experimentou a morte muitas vezes, uma delas quase morrendo afogado, mas milagrosamente, essa criança ao cair nesse lago profundo, conseguiu sair com vida, resgatada e feliz. Nem assustada essa criança estava, mas as pessoas que presenciaram, todas estavam atônitas com aquilo que acabara de acontecer com pequena criança, e sua família não estava por perto, pois quem estava responsável eram seus tios. Chocados após informarem o ocorrido aos seus pais ficaram também chocados e falaram: isso é milagre, como pode ter ocorrido? Se salvado de lago tão profundo, era uma vitória, era uma esperança para essa família de ter agraciado que essa criança realmente era escolhida, aquilo tudo que eles já recebiam quando se encontraram. Passou esse episódio, essa criança foi novamente crescendo, desenvolvendo. Alguns anos depois, novamente, um outro incidente. Essa criança, novamente, experimentou outro momento em que deixaria sua família bastante preocupada. Experimentou novamente a experiência de quase morte. Caiu de uma árvore bastante alta, atingindo seus pulmões, ficando sem fala, ficando esta criança totalmente desproporcional, será? Foi levada aos médicos e mesmo assim, por aquela situação tão complicada, sem poder falar, sem poder emitir um som, complicações para o pulmão, mas triunfantemente essa criança se recupera e espantosamente para sua família e para os médicos que não acreditavam. Era uma criança escolhida para desenvolver um trabalho. Quantas e quantas crianças nesse mundo não têm essa mesma habilidade de se recuperarem? Quantas e quantas crianças não têm essa mesma honra de serem escolhidas para, nas maiores atrocidades e adversidades, estarem também aqui nessa passagem? A função dessas crianças realmente é fazer que o amor divino existe, que a continuação da existência existe, que a esperança, a fé e o amor existem. Seguimos nossa história, pois a vida ainda é de criança. Essa criança continua evoluindo, continua tendo suas experiências, seus aprendizados, suas quedas. Ali aquela criança já começa a desenvolver um corpo para sua adolescência, começa a ver a vida já com uma perspectiva mais adulta, começa também a trilhar o seu caminho, começa a ganhar um mundo novo e uma visão diferente de que pode também desenvolver e ter sua família. Começa a experimentar tudo aquilo que seus bisavós, avós, pais experimentaram.
conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer aprendizados, ter quedas duras e, consequentemente, mais um desses momentos aprecia novamente a questão de quase morte, pois já era um adolescente. Que sina teria essa criança agora crescida, que agora é um jovem, passar por tantas provações, tantos ensinamentos e experiências com morte? Uma história bastante instigante que nos faz querer saber o desfecho dela, mas nós vamos passar cada uma dessas fases para entendermos, pois estamos diante de um livro interessante que vale a pena ser conhecido. Ainda adolescente, enquanto brincava com seus amigos em uma certa tarde, feliz, seguindo sua vida, sua trajetória, eis que, novamente em um lago, parece que a história se repetia, mas dessa vez não, ele não se afogaria sozinho. Um jovem amigo, que ali se divertia também, caiu nesse lago e começou a se afogar. Afundava, subia, pedia socorro. Afundava, subia e pedia socorro. Este jovem experimentava novamente aquilo que ele já passou em sua tenra idade. Teria que enfrentar seus piores desafios, sem pestanejar. Movido de um sentimento de extrema compaixão, salvou seu amigo, arriscando sua própria vida, pois este, que se afogava, estava muito desesperado e o afundava também. Se debatia e, como mágica, como séries de filmes, este jovem que se afogava foi jogado, arremessado metros adiante, pois era um tanto quanto magricela, raquítico, e este, ao arremessar, impulsionou o seu amigo que o salvava para trás, jogando-o para um lugar mais profundo, o que motivou a este que salvava experimentar novamente o momento de lutar por sua própria vida. Que sino, que experiência desse jovem que se recorda de sua tenra idade se afogando novamente. Sim, ele estava se afogando. O que será que passava ali naquela cabeça? O que será que passou diante de seus olhos? É o que todos nós gostaríamos de saber. E ele relatou que ali naquele momento, o que movia era o senso de ter feito um bom trabalho, que mesmo que não pudesse salvar sua vida, que ele teria salvo a vida de um amigo. Ele lembrava-se que essa era a missão dele, salvar o seu amigo, mesmo que sua vida tivesse que ser sacrificada. Uma história bonita, realmente cena de livro e de filme, e movido de um desejo, claro, de também salvar sua vida, pediu a Deus para que, se fosse o momento, o tirasse dali daquela situação, pois ele sentia que tinha muito ainda a contribuir para a humanidade. E este jovem relata em seu livro que, inexplicavelmente, uma força veio do seu interior e ele não sabe explicar até hoje como isso se deu, e ele também teve que pensar ir até o fundo do lago, impulsionar e se arremessar adiante. E essa força o motivou e ele o realizou. Inexplicavelmente, ele acaba de ser salvo por essa motivação interna. Estava extremamente cansado, saiu deste lago. Qual foi tua razão? Sentar e descansar? Não. Cansado, com fôlego que não sabia onde mais estava. Foi procurar seu amigo para saber como estava. E este, por sinal, estava muito bem. Preocupado com um amigo que o salvou, ficou lá se afogando, mas que estava feliz ali e chorando, pois seu amigo que salvara também tinha se salvado. Que lição para esses dois. Incrível. Será que era uma missão que ambos deveriam cumprir juntos? Um fortalecer o outro, um aprender com o outro que a vida necessita da ajuda, necessita do auxílio e da compaixão. Até aqui, essa história é bastante interessante, pois chegamos na adolescência de um jovem que um dia foi criança, onde novamente sua história com um lago se repete. Passaram-se anos nessa última história, poderíamos até pintar como um pouco trágica, mas sua vida continuava. Neste livro, conta que este, então, adolescente, agora com um corpo mais adulto, com sua missão de continuar vivenciando o seu mundo, tinha suas responsabilidades de adulto: estudar, trabalhar, ganhar o dinheiro de cada dia para o seu sustento, para a sua manutenção do dia a dia. Anos tinham se passado após a fatídica história de ter salvado seu colega e sua própria vida. Anos se passavam e ele até não se recordava muito, mas ficou registrado neste livro. E naquele dia, após se recordar dessa história que ocorreu, numa manhã, ele sentiu-se diferente. Um anjo falava para ele que não deveria trabalhar. Ele sentiu uma sensação estranha, se questionava: o que está acontecendo comigo? Uma história bastante interessante. Quantos de nós já não fizemos essa mesma pergunta um dia antes de trabalhar? O que está acontecendo comigo? E este jovem também teve este momento. Ele sentia que algo estava estranho aquele dia, que o dia não estava tão bonito como os outros. E apático, preocupado, queria não trabalhar aquele dia. Mas, incentivado por sua mãe amorosa, disse: vai, meu filho, você precisa trabalhar. Talvez a mãe estivesse certo, impulsionando seu filho a desenvolver e ter o melhor da vida. Ela cumpria com sua missão de orientar e instruir o seu filho. E este filho, seguindo as ordens de sua mãe, pela educação bonita que teve, pelo respeito que teve com sua familiaridade, com sua mãe propriamente, meio a contragosto, foi trabalhar. Quanto mais se aproximava do seu trabalho, que eram alguns quilômetros de onde residia, mais estranho ele se sentia, mais desconfortável ele se sentia. Tudo isso contado neste livro. O ano era 2001, já bastante perto
do seu trabalho, ele recebeu uma mensagem de um anjo que ele deveria não ir trabalhar e dali daquele ponto ele deveria retornar para sua casa. Se viu de um grande desafio de escolha: retornar para casa, não ter o que explicar ou explicar a história que um anjo falou com ele para sua mãe e ter o seu dia de trabalho descontado, pois o dinheiro para si era importante, pois tinha cursos a realizar, tinha cursos para pagar e não gostava de pedir dinheiro para sua família. Resolveu então enfrentar mais uma vez o seu medo e foi trabalhar. Chegou no seu trabalho, que até então era um lugar muito bonito. Trabalhava cercado de muito verde em um restaurante. Era um restaurante campal, era um restaurante de golfe. Sim, de golfe. Várias pessoas por ali se divertindo naquela estratégia mais silenciosa, com seus tacos e bolinhas, onde o silêncio imperava entre sorrisos mais silenciosos. Via tudo por uma vidraça gigante, enquanto toda a história acontecia para si e para aqueles que para fora da vidraça estavam. Comentou para os seus colegas que naquele dia se sentia estranho. Comentou o que acontecera desde a sua saída de casa até chegar ali no trabalho. Contava que sentia-se estranho, com sensação de que algo ia ocorrer, com sensação de que algo ia acontecer. Seus amigos riam, diziam: não vai acontecer nada, pare de bobeira. Ah, isso é ridículo, você fica chamando a má sorte para você. Dentre muitas outras coisas, mas nada que falavam para este jovem fazia tirar ou acabar com aquilo que ele sentia dentro do interior dele. Passado 30 minutos, meia hora, do que acabara de contar para um dos seus amigos, um dos seus colegas de trabalho, sobre suas sensações estranhas e sensação de que algo ocorreria, realmente, aquilo que ele sentia se deu em seu trabalho. Com seu material de trabalho, um vidro de álcool acabou explodindo próximo a ele, pegando seu rosto, pegando seus olhos, seu corpo, fazendo-o queimar instantaneamente. Naquele restaurante de campo, onde também tinha lagos, ele saiu correndo no desespero de querer apagar aquele fogo que seu corpo consumia. Afinal de contas, o álcool ele é muito rápido. Novamente, será que o lago estava em seu caminho? Que sina era essa? Lógico que, naquele desejo de apagar aquele fogo, e para este amigo próximo que ali estava ter contado sobre sentir essa sensação estranha, o amigo congelou, ficou sem ação como ajudar este amigo que acabava de desabafar. Ficou em choque, congelado. E este jovem que se queimava, correndo saiu, pulou de uma altura de mais de 5 metros deste restaurante, saiu rolando pela grama e seu instinto era realmente ir tirando a roupa para que o fogo não consumisse mais e o queimasse mais. Seu instinto, ao visualizar o lago, lógico que foi correr para ele. Este lago não era tão profundo e ele se via diante novamente de um dos seus vilões de sua tenra idade, adolescência. Novamente, o lago se apresentava e dessa vez não como um vilão, mas como um salvador. Pulou no lago, que não era tão límpido como os outros, e ali este lago serviu como um resgatador, saindo cheio de folhas, cheio de sujeira, mas aliviado, pois este lago, que um dia lhe proporcionou tantos momentos difíceis, agora estava novamente em um momento difícil, mas lhe auxiliando. Sem fogo mais em corpo, mas as poucas peças que ainda ficaram em seu corpo corriam o risco de ficarem coladas devido às queimaduras. Aquelas pessoas que estavam ali jogando vieram resgatá-lo, vieram ajudá-lo. Tire a roupa para não colar, tire a roupa para não colar em sua pele. Ele não sabia quem dizia, mas seguiu as orientações dessas pessoas. Foi tirando as roupas até ficar com sua peça íntima. Via que sua pele estava totalmente queimada. Seus olhos pegavam fogo, braços, peles espenduradas. História dramática. Ele mesmo tinha perdido a razão. Tamanha foi a experiência que, mesmo com tudo aquilo, este jovem só gostaria de secar o seu corpo, tirar aquelas sujeiras do lago e voltar a trabalhar. Neste momento em que aquelas gritarias e desespero das outras pessoas acabaram sinalizando para o seu patrão que deveria correr também para saber o que estava acontecendo. Ao chegar e o patrão ver que aquele jovem estava queimado em peça íntima que se apresentava, enrolou em uma toalha das próprias mesas do restaurante e o levou rapidamente, urgentemente, para um hospital de grande porte, próximo da onde ele morava. Coincidência ter um hospital com tamanha grandiosidade para auxiliar naquele momento. E este jovem foi encaminhado, enrolado em uma toalha, queimado, sentindo aquele cheiro de pele queimada, dor pelo corpo, bolhas. Não passou nem pela triagem do hospital, já foi levado direto para a UTI, para ser tratado e medicado. Nessa UTI, ao começar os primeiros procedimentos de limpeza do corpo, de tratamento com medicamentos, com soro, um pouco mais tranquilo e agora sendo amparado e observado por médicos, estava mais uma vez em um momento bastante difícil. Que experiência, mais uma vez, esse jovem experimentava, lutar mais uma vez por sua vida. Já nesse hospital, após os medicamentos, naquela maca, os médicos lhe orientaram que aquele medicamento ia ser desconfortável de início, mas que seria para o seu bem, que eles aplicariam aquele soro em sua veia, enquanto os medicamentos para as queimaduras chegariam em alguns minutos. Devido ao seu estado de queimadura ser muito grave, uma redoma com cortinas foi colocada em volta deste jovem rapaz. Ali ele ficou sozinho até que o momento dos medicamentos chegassem para parar aquelas dores,
aquelas feridas por bolhas e queimaduras da pele. Ele aguardava apenas com o soro. Quando os médicos saíram, ali ele sozinho, confrontando suas dores, eis que aparece uma mulher loira, de cabelos longos, de uma pele translúcida, muito, muito branca, de uma serenidade e uma calma gigantesca. Olhou no fundo dos olhos deste jovem e disse: eu conheço você, fique tranquilo, essas dores passarão. Assim que essa moça loira disse isso, todas as dores do seu corpo como mágica passaram. Ele estava estarrecido diante de tal fato. Quem era essa loira que diz que já o conhecia, que sorria serenamente e que fez suas dores automaticamente passar? Ele piscou os olhos e essa loira já não estava mais. Ele sentiu aquele vento das cortinas que faziam sua redoma se abrir. Um grupo de médicos vieram com seus medicamentos, pomadas, para acalmar aquelas dores. Este jovem relatava o que acabara de acontecer, que tinha uma loira que apareceu dizendo que o conhecia e que as dores iriam passar. Ele queria saber quem era esta loira, qual o nome dela, para que ele pudesse agradecer. Os médicos se olharam para ele e disse: você está louco? Aqui neste departamento, nesta ala do hospital, não trabalha nenhuma loira. Nunca trabalhou nenhuma loira. Mas eu vi essa loira. Ela esteve aqui conversando comigo. Os médicos novamente se olharam e riram. Mas nunca trabalhou nenhuma loira aqui. Há anos que não trabalha nenhuma loira aqui. Essa ala é fechada, é de urgência, de emergência, e só nós podemos entrar aqui nesta ala. O jovem, bastante intrigado, silenciou e entendeu que ali, aquele momento que ele acabava de presenciar, era um fato curioso e divino. Sentiu que era a presença de um anjo de Deus que veio para acalmar suas dores e feridas. Sentiu-se muito bem, pois já se sentia, pois aquela loira, que agora ele via como um anjo, veio realmente para curá-lo e sarar suas feridas. Seu caso de queimaduras eram sérios, necessitava ser direcionado para um outro hospital especializado em seu caso. Foi o que os médicos que ali o medicavam dizia ele: nós já ligamos para o outro hospital, a ambulância virá buscá-lo para levá-lo ao outro hospital especializado que fica na capital. Passados alguns minutos, a ambulância chegou. Eram 2 pessoas nesta ambulância, uma mulher e um homem. Colocaram na ambulância e rapidamente ligaram as sirenes e saíram rapidamente daquele hospital que ele estava, em direção ao outro hospital. E este jovem, o que conta no livro, é que ele sorria para o espanto de quem os resgatava naquela ambulância. O que tem esse jovem? O que passa com esse jovem que não sente as dores? Eles não acreditavam. Esse jovem conversava normalmente, como se nada tivesse acontecido. O rapaz cochichava com a mulher se virou para trás e olhou. Você está bem? Não está sentindo dores? O jovem diz: não estou sentindo dores. A moça olhou para o colega e disse: como pode ele não estar sentindo dores com tamanhas queimaduras? E este jovem ria. Realmente eu não sinto dores, mas não contou sobre o fato ocorrido dentro do hospital. Eu me sinto muito bem, nenhuma dor se faz presente. E foi conversando até o próximo hospital, que dava aproximadamente mais de 40 minutos, é o que se conta neste livro. História bastante interessante. O que mais temos pela frente? Chegando neste novo hospital, foi colocado novamente em uma maca em extrema urgência. Iria passando por alas, deitado em uma maca, só via os reflexos das luzes e refletores no teto, enquanto médicos e enfermeiros ao seu redor viam sua capacidade física e emocional de responder. Jovem, qual o seu nome? E ele respondia o seu nome. Jovem, qual o nome da sua mãe? Qual o nome do seu pai? Que idade que você tem? E as perguntas eram feitas, e seu estado continuava normal, não sentia dores. E ali foi levando para as alas de tratamento intensivo, onde foi iniciado o seu tratamento de retirada de todas as peles que tinham sido atingidas e queimadas. Sem dores nenhuma, aquele jovem foi informado que deveria a sua família informar sobre o ocorrido. E este jovem pediu para que não informasse ainda sua família, não queria preocupá-los. Somente depois que ele estivesse todo medicado e instalado, ele gostaria que avisassem sua família. E concederam esse pedido para este jovem. Foi levado para a UTI, onde fez retirada a raspagem de todas essas peles queimadas, um tratamento um tanto quanto dolorido para muitas pessoas, o qual necessitava de anestesia geral. Ele foi informado que fariam essa anestesia geral, porém ele teria que receber essa anestesia e ficar tranquilo. E assim foi o que ocorreu, pois ele não sentia dores. Ele foi anestesiado, os médicos conversavam. Parece que a anestesia não fazia efeito. Doutor, necessitamos uma dose um pouco maior. E assim, o doutor disse que faria. Ele sentia que aquele medicamento ia entrando em seu organismo, o que o fez fechar os olhos e não se recordar mais. Momentos depois, ele estava em uma enfermaria, onde dividia o quarto com um outro enfermo também, em situações muito parecidas com a dele. Naquele quarto, enquanto o outro enfermo se lastimava e reclamava, ele ali naquela maca deitado, imobilizado, todo enrolado em faixas, não sentia dor. Conta neste livro que este jovem até brincava que ele parecia uma múmia, pois estava todo enfaixado. Mesmo em tal situação, parecia este jovem ser espirituoso. Ele conta que neste momento foi um dos momentos mais incríveis que ele passou em sua vida, pois ali naquela enfermaria, ele teve uma conversa com Deus. Pouco antes, na porta daquela enfermaria, algumas enfermeiras que ali passavam diziam: coitado, infelizmente ele não vai resistir. E diziam isso porque realmente sua situação era bastante complexa. Seu corpo tinha passado de mais de 50% queimado.
E tal dado já é sabido quando se passa de mais de 50% de queimadura em corpo com tal profundidade, dificilmente o seu organismo conseguiria reagir para uma melhora. E algo antiético aconteceu ali, porque essa situação não deveria ser de conhecimento para o paciente, para que ele não lutasse por sua vida. Mas ele ouviu e disse para si mesmo: eu não vou morrer. Não que ele temesse a morte, ele nunca temeu, mas ele dizia que não ia morrer para si mesmo. As enfermeiras saíram e naquele momento ele ouviu uma voz muito forte e disse: você não vai morrer mesmo. Eu estou com você. Neste momento ele sentiu o seu corpo inteiro estremecer. Ele sentia que ele estava com Deus. E Deus ali, diante do jovem rapaz, quase homem adulto, sentiu que era um dos encontros mais importantes da sua vida. Ele sentiu que a mão de Deus começava a entrar no meio do seu peito. Ele conta neste livro que, ao entrar esta mão dentro do seu peito, o seu corpo se aqueceu, o que o fez dormir automaticamente. No dia seguinte, ele acordou extremamente bem e lembrando daquela sensação maravilhosa que presenciara no momento anterior, antes de ter acordado. Que experiência fantástica. Dizia ele que falou com Deus, que foi salvo por Deus. Foram quase 6 meses internado dentro daquele hospital especializado. O que para muitos era espanto, pois sua recuperação se dava dia após dia. Chegou a tal ponto de melhora, acabava auxiliando os outros enfermos que chegavam recentemente. Ele virou um anjo ali dentro daquele hospital, pois era assim que era chamado pelos outros colegas. Nossa, você é um anjo, pois nos auxilia aqui. Às vezes nós temos vergonha de falar algumas coisas para as enfermeiras. Homens se protegem, era uma ala masculina, e este jovem ajudava os seus colegas em algo que muitas vezes era vergonhoso passar para uma enfermeira. Este jovem se sentia bem, andava por todos os lados do hospital, e até um dia foi conversar com as enfermeiras, que naquele momento difícil dele, na enfermaria, ele escutou que ele morreria, e ele lembrou dessa situação e conversou com as enfermeiras. Lembra que vocês disseram que eu ia morrer? E eu estou aqui. As enfermeiras se olharam e falaram: realmente, você é muito forte, e ficaram em silêncio, pois se lembraram daquele momento antiético que elas cometeram. Os meses foram se passando, ele viu muitas situações tristes ali naquele hospital, viu colegas que acabara de conhecer, vivenciar algumas semanas, aprender, perdendo suas vidas, e ele ali, aprendendo todas aquelas lições em meio a dores alheias. Passou todo este tempo, retornou para sua casa, e mesmo assim, mais recuperado, deveria seguir as recomendações médicas durante um longo período, e foi realmente um longo período, 2 anos, onde não poderia ficar exposto ao sol para que suas queimaduras não retornassem. Medicamentos, como pomadas, eram todos os dias ministrados em sua pele. Na sua casa, muitas vezes, acordava e a cama ainda apresentava em seus lençóis muito sangue devido aos ferimentos daquela história anterior de queimaduras, mesmo estando mais recuperado, mas as feridas ainda continuavam em seu corpo. Dia após dia, aquela cama acordava com sangue. Era a sua história. Este jovem tinha que confrontar todos os dias, ao acordar, ver suas feridas sendo curadas e sendo deixadas no lençol as marcas que ainda eram presentes. Ficou um pouco abalado. Os anos foram passando e após esses longos 2 anos de cuidados, que logo após todo esse ocorrido, ele poderia começar a voltar a ter a sua vida normal. E ele começou novamente sua vida. Aquele trabalho que ele iniciou, 1 mês após, teria fechado. Qual motivo? Todos nós não saberemos, pois não consta neste livro. Dia após dia, sua vida foi sendo retomada. O que consta neste livro é que este jovem, após tantas experiências, tantas adversidades que a vida lhe impôs, provações e momentos difíceis e experiências de quase morte, fez com que ele saísse com uma lição muito grande desse hospital, saísse diferente. Porque sua vida foi poupada, foi salva tantas vezes. Realmente, ele viu que tinha um propósito e um porquê. Se ele foi resgatado de tantas mortes, realmente ele era uma pessoa escolhida para poder relatar às pessoas do amor de Deus, do amor divino, de que as pessoas podem se superar a todo momento, a todo tempo. Basta elas quererem, basta elas terem fé. E esta, a partir de então, passou a ser a grande missão deste jovem, que é auxiliar para que as pessoas também lutem por suas vidas, para que as pessoas também tenham foco. Neste livro, este jovem conta que seu lado espiritual cada vez ficou mais forte nessa missão, que foi, através do resgate de suas vidas, era auxiliar a vida do semelhante. Este livro, eu sei que muitos têm curiosidade de saber, é sim um livro real, não é baseado em fatos reais. Ele realmente é um livro real, relatando todas as experiências deste jovem. Este jovem que, após tantos momentos, realmente ingressou de vez na vida espiritual e decidiu trazer cada vez mais auxílio e ajuda para todos quantos precisassem e necessitassem ter fé, ter amor e difundir que a vida deve ser vivida com dignidade, com honestidade e principalmente com amor. O autor deste livro, caso vocês queiram procurar, é deste que vos fala, irmão Felino Xavier. Esta é minha missão com vocês, meus queridos. Eu decidi trazer essa história para vocês que me emociona bastante, porque é a minha história, é a minha vida. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a minha fé, a minha persistência, a esse trabalho que realmente
Eu entrego com amor, com carinho e com responsabilidade. Minha missão é ser um farol, é ser um foco para vocês, ser uma direção, que através dos meus erros, dos meus acertos, dos meus exemplos, servir para que você também se abra, para que você também corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e ver que tudo o que nós passamos na nossa vida é para o nosso aprimoramento, para o nosso crescer. Se eu fui poupado tantas vezes na minha vida ou na minha existência desta vida, é porque eu tinha um propósito, assim como muitos têm seus propósitos também. Então, fica aqui o meu carinho, fica a minha história da minha vida para vocês.